Estados Unidos promovem maior alta de juros em 22 anos e Brasil volta a subir a taxa Selic. Deputado Daniel Silveira não cumpre decisão do STF para usar tornozeleira. Governo permite que mulheres usem dinheiro do Fundo de Garantia para pagar a creche dos filhos. Guerra completa 70 dias e a Rússia aumenta os ataques à Ucrânia. Programa do governo de São Paulo é para combater falsos entregadores que roubam celulares. Aplicativo usado em São Paulo ajuda as mães a encontrarem os filhos desaparecidos. E caminhoneiro lança livro de poesias colhidas em 40 anos percorrendo as estradas do Brasil. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, se recusou nesta quarta-feira a receber a notificação da nova ordem do Supremo Tribunal Federal para que se apresente em 24 horas e coloque uma tornozeleira eletrônica. A informação foi enviada ao Supremo pelo oficial de justiça encarregado de fazer a notificação. O oficial de justiça designado para entregar a notificação do STF disse que abordou Daniel Silveira na Câmara dos Deputados, mas o parlamentar se recusou a assinar o mandado, informando que não tem que usar tornozeleira eletrônica por ter recebido perdão de pena do presidente Jair Bolsonaro. Em abril, o STF condenou Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, a perda do mandato e a perda dos direitos políticos. O deputado foi julgado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e a instituições como o próprio STF. Um dia após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto no qual perdoou a pena imposta a Daniel Silveira. Partidos políticos já acionaram o Supremo a fim de derrubar o decreto. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber. Na decisão desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que, apesar do perdão dado pelo presidente da República, continuam valendo as medidas restritivas impostas pelo plenário do Supremo a Daniel Silveira, entre as quais o uso da tornozeleira enquanto não for julgada a legalidade do indulto. Alexandre de Moraes também decidiu bloquear todas as contas bancárias do parlamentar e fixou uma multa de R$ 405 mil, levando em conta que o político descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Supremo 27 vezes. O vereador paulistano Camilo Cristófaro foi desfiliado hoje do PSB. A atitude foi tomada pelo partido após ele ter dito uma fala racista durante sessão da Câmara Municipal de São Paulo. Deputados federais do partido formularam uma representação na Comissão de Ética pedindo a expulsão do vereador. Cristófaro era líder da bancada do partido na casa e não percebeu que seu microfone estava ligado durante uma sessão na Câmara e disse, abre aspas, eles arrumaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? Fecha aspas. Os parlamentares afirmaram no documento que, além de criminosa, a conduta do vereador afronta o programa da legenda, seu estatuto e o código de ética da sigla. O pedido foi aceito pelo presidente do partido em São Paulo após uma consulta aos advogados da legenda. A decisão foi tomada para evitar um processo mais demorado através do Conselho e justificada pelo teor grave da frase dita por ele. No momento em que o conflito no leste europeu completou 70 dias, a Rússia não poupou munições e atacou diversas regiões no leste da Ucrânia. Os bombardeios também atingiram o lado oeste do país, perto da fronteira com a Polônia. Dando sequência ao que a Rússia chamou de segunda etapa da missão especial, os ataques se intensificaram no leste da Ucrânia durante o 70º dia de guerra. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, ao menos 6 estações ferroviárias na Ucrânia, que são usadas diariamente para fornecer às forças locais armas de fabricação ocidental, foram destruídas. O Ministério também disse que atingiu 40 alvos militares ucranianos.
incluindo 4 depósitos de munição e armas de artilharia. As câmeras de segurança de um prédio registraram uma série de explosões causadas por mísseis russos. A investida ocorreu em uma siderúrgica, localizada em um vilarejo próximo a Donetsk, e deixou 10 trabalhadores mortos. Além dos ataques realizados de maneiras estratégicas, novos locais residenciais foram atingidos, mas não foram registrados mortos. Já a oeste, próximo da fronteira da Ucrânia com a Polônia, os bombardeios aéreos atingiram a cidade de Lviv e abalou a infraestrutura local. A fúria russa prejudicou o fornecimento de eletricidade, causou pânico e atrasos nos transportes públicos. Os ataques em Lviv foram planejados friamente pela Rússia, já que a localidade é um ponto-chave para o fluxo de suprimentos de armas oferecidas pelos países ocidentais para ajudar os militares ucranianos na luta contra a Rússia. O apoio dos países, em destaque os Estados Unidos, tem sido fundamental para auxiliar a Ucrânia nos combates e enfraquecer cada vez mais o governo de Vladimir Putin. Em um vídeo divulgado pela Marinha dos Estados Unidos, foi possível ver parte do apoio militar norte-americano que será enviado para o país invadido. Os armamentos fazem parte dos pacotes anunciados pelos Estados Unidos para ajudar na guerra. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 430.435.333 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 88.736.521. Estados Unidos promovem maior alta dos juros em 22 anos e Brasil volta a aumentar a Selic. E veja ainda, o IBGE diz que de cada 10 produtos vendidos nos supermercados, 8 aumentaram de preço. As previsões dos analistas estavam certas para a super quarta. O Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros da economia em 0,5 ponto percentual. A maior elevação dos últimos 22 anos foi tomada como forma de combater a inflação causada pelo desarranjo que a guerra na Ucrânia provocou nos preços dos combustíveis e dos alimentos. Pelos mesmos motivos, o Banco Central do Brasil subiu a Selic em 1 ponto percentual. Depois do 10º aumento seguido, a taxa básica de juros da economia passou a 12,75%. E, segundo o comunicado do final da reunião, tudo indica que haverá nova alta de juros na próxima reunião do Copom. E o preço médio dos imóveis residenciais subiu de novo em abril e, em 12 meses, já acumula alta de mais de 6%. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. A alta de abril foi de 0,48%, mas esse aumento é inferior ao registrado no mês de março, quando o preço médio dos imóveis residenciais subiu 0,55%. Das 16 capitais analisadas neste momento, 13 apresentaram um aumento. Olha só, as maiores altas foram em Goiânia e João Pessoa, onde o valor dos imóveis residenciais subiu cerca de 1,5%. E a menor variação foi no Rio de Janeiro, com alta de 0,29%. Apenas 3 capitais apresentaram queda nos preços: Manaus, Brasília e Maceió. A amostra de anúncios de imóveis residenciais para venda em abril mostrou que o preço médio calculado para 50 cidades monitoradas foi de R$ 8.017 o metro quadrado. Mas em São Paulo, que apresentou o maior valor, o metro quadrado chegou a R$ 9.882. Já Manaus teve o menor preço do metro quadrado, R$ 5.818. Os dados são do índice FIPE-ZAP, que acompanha o comportamento dos preços dos imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. Logo depois que o Banco Central americano aumentou os juros, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,21% e encerrou o dia valendo R$ 4,90 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 1,7%
e fechou o dia aos 108.343 pontos. E de cada 10 produtos, 8 aumentaram de preço no mês de abril. Foi o que mostrou o índice de difusão da inflação, que todo mês é calculado pelo IBGE. É cada vez mais difícil encontrar na prateleira de um supermercado um produto que não teve aumento de preço nos últimos dias. A constatação foi feita pelo IBGE com a divulgação do Índice de Difusão da Inflação para o mês de abril. O indicador mostra a quantidade de produtos e serviços que tiveram alta no mês. A base de cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. O índice registrado em abril foi de 78,7%. Ao todo, foram pesquisados 367 itens, sendo que 289 apresentaram alta, o que significa dizer que de cada 10 produtos ou serviços, 8 tiveram aumento. Essa marca é a maior da história para abril. E desde fevereiro de 2003, quando o índice marcou 78,3%, um mês não chegava a um patamar tão elevado. Para especialistas, os dados mostram que a inflação está mais espalhada, o que dificulta o controle. Agora, não são apenas alguns vilões que puxam os preços, como é o caso da gasolina. Os aumentos tiveram uma espécie de efeito dominó e atingiram vários grupos de produtos e serviços. O resultado da inflação oficial de abril será divulgado pelo IBGE no dia 11, mas a prévia registrou a maior alta para o mês desde 1995, com taxa de 12% no acumulado em 12 meses. Já são 8 meses seguidos com inflação anual acima dos 2 dígitos. A pandemia e a guerra da Ucrânia são os principais motivos apontados pelos economistas. A Secretaria Nacional do Consumidor condenou a Itapemirim Transportes Aéreos a pagar 3 milhões em multas devido à falha na prestação de serviço a seus clientes. Em dezembro do ano passado, a companhia suspendeu todas as operações, deixando milhares de passageiros sem voos às vésperas do Natal, alegando reestruturação interna. Na época, as regras de cancelamentos estipulados pela Agência Nacional de Aviação, a ANAC, não foram cumpridas. A empresa tem até 30 dias para efetuar o pagamento e ainda pode recorrer à multa. E uma das principais sanções à Rússia por conta da guerra foi informada hoje. A União Europeia anunciou que até o final do ano encerrará a importação do petróleo russo. Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um embargo, dividido em fases, do petróleo russo. De acordo com a executiva, as medidas da comissão incluem a eliminação gradual do fornecimento de petróleo bruto russo dentro de 6 meses e produtos refinados até o final de 2022. O plano, se aprovado pelos governos do Bloco Econômico Europeu, marcaria um divisor de águas para a maior aliança comercial do mundo que depende da energia russa. Segundo von der Leyen, os impactos nas economias europeias seriam minimizados e forçarão os países a buscarem energias limpas e alternativas. Agora, as propostas da Comissão Europeia precisam ir para os 27 Estados-membros para serem debatidas e futuramente aprovadas. Os diplomatas disseram que provavelmente haverá um período para interromper as importações de petróleo mais longo concedido à Hungria e à Eslováquia, pois são dependentes quase que de maneira integral da energia russa. Após o anúncio da União Europeia, o preço do barril do petróleo Brent subiu 2%, custando $107,11. Ao longo do ano, já foi registrado um aumento de 37,5%. Depois da União Europeia propor embargo progressivo ao petróleo russo, os Estados Unidos também podem impor mais sanções contra a Rússia. O presidente Joe Biden afirmou que vai discutir a questão com aliados do G7. Joe Biden afirmou que está aberto a impor mais sanções à Rússia pela invasão à Ucrânia. O assunto vai ser discutido com os aliados do G7 nos próximos dias. Em relação às sanções adicionais, estamos sempre abertos. Estive em consulta, falei com os membros do G7 esta semana sobre o que vamos fazer ou não. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão integram o grupo dos 7.
As declarações de Biden ocorrem depois que a União Europeia anunciou planos para proibir as importações de petróleo russo. A iniciativa gerou objeções de vários países, principalmente da Hungria, que mantém boas relações com Moscou. E veja a seguir, todos os civis poderão deixar usina da Ucrânia através de corredores humanitários. E veja ainda, o governo lança programa que vai permitir que as mulheres paguem a creche dos filhos com o dinheiro do Fundo de Garantia. A nova etapa do programa Renda e Oportunidade, anunciada hoje pelo governo federal, tem várias medidas que vão beneficiar as mulheres trabalhadoras. Os jovens também vão receber mais atenção, incluindo a criação de novas vagas de emprego. A portaria foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entre o novo pacote de medidas anunciado pelo governo federal está a permissão do uso do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Mulheres, para pagar a creche das crianças. A elas, o governo também flexibilizou a jornada de trabalho em caso dos filhos serem menores de 5 anos. Quando possível, o governo vai permitir que as mulheres trabalhem 12 horas e folguem as 36 horas subsequentes de forma ininterrupta. O Planalto também anunciou que vai ajudar as mulheres que deram à luz recentemente a serem reinseridas no mercado de trabalho por meio do programa Renda e Oportunidade. Com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional. Outra medida anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto foi a ampliação de prazos e limites para contratos de adolescentes beneficiados pelo programa Jovem Aprendiz. O governo também anunciou que vai gerar mais de 100 mil contratos com carteira assinada para os mais jovens. A medida é para diminuir o desemprego. Oficialmente, o governo federal pretende ajudar mulheres que vivem em vulnerabilidade social a pagarem as contas, além de fazer com que os jovens consigam o primeiro emprego. Mas para especialistas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou essas medidas como uma estratégia para conseguir apoio desses dois públicos na corrida presidencial. É que, segundo as pesquisas, o presidente Bolsonaro não obtém boas intenções de voto nem das mulheres, nem dos mais jovens. E o governo federal continua na sua estratégia de mensalmente lançar uma medida que beneficie a classe trabalhadora. Desde o início do ano, ele vem adotando, dentro de um programa de renda e oportunidade conduzido pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, essas medidas, de alguma forma direta e indiretamente, beneficiam os trabalhadores. Agora, o uso do Fundo de Garantia, depois também a antecipação do 13º salário, beneficiando inclusive os aposentados, e também outras medidas com relação à flexibilização no mercado de trabalho. Ora, são medidas importantes, sim, que já deveriam ter sido adotadas, o que pode beneficiar a relação do trabalho e também proporcionar geração de emprego, aumento do consumo, é muito importante para o momento da economia que vivemos um pós-pandemia. A retomada econômica é muito importante. Mas não tem como afastar a questão da intenção eleitoral. Então são medidas que o governo já poderia ter adotado, mas ele vem adotando paulatinamente às vésperas da eleição. Lógico, existe todo esse aspecto político envolvido, mas o que é importante é que o trabalhador seja beneficiado na sua necessidade. E hoje, de fato, eles estão precisando. A renda está caindo, o desemprego está elevado e o que acontece? Você não tem a reposição da inflação nos salários. Então é necessário ajudar o trabalhador e isso está sendo feito e é importante. Até o final de 2022, presidente, nós pretendemos empregar cerca de 250 mil jovens. Hoje, as empresas não conseguem cumprir 100% das metas ou das cotas, apenas 50%. Outra novidade é que o jovem vulnerável será contado em dobro, ou seja, cada jovem contratado contará como 2 cotas ocupadas. O programa Renda e Oportunidade foi lançado pelo governo federal em março deste ano, com a expectativa, na visão do governo, de aumentar o poder de compra dos brasileiros. Cerca de 150 bilhões de reais foram injetados na economia desde março deste ano. Mais de 7.200.000 pessoas tentaram tirar ou regularizar o título de eleitor nos últimos 30 dias, um recorde.
O prazo para acertar a situação de maneira presencial acabou às 6 horas da tarde. Pela internet ainda é possível procurar o Tribunal Eleitoral daqui a pouco, faltando 1 minuto para meia-noite. E a partir de amanhã, os civis que ainda estão na siderúrgica de Azovstal, na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, vão poder deixar a cidade em corredores humanitários. A saída vai ser possível graças a um cessar-fogo russo anunciado hoje. A Rússia anunciou nesta quarta-feira um cessar-fogo na siderúrgica de Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol. Com isso, a partir de quinta-feira, vai ser colocado em prática um corredor humanitário para evacuar os civis por 3 dias. De acordo com o Ministério da Defesa russo, os civis que se encontram na unidade serão autorizados a viajar para a Rússia ou para áreas controladas por Kiev durante o período. Em uma entrevista nesta quarta, o prefeito de Mariupol disse que não tem mais contato com as pessoas que se refugiaram no local. Segundo o mandatário, há centenas de civis nas instalações, incluindo mais de 30 crianças aguardando pelo resgate. Um dia antes, autoridades ucranianas afirmaram que as forças russas executaram um ataque potente em Azovstal com tanques e infantaria. O Kremlin negou qualquer ofensiva contra a usina, destacando ataques aéreos e de artilharia para destruir as posições de tiro ucranianas. Depois de semanas de cerco, Mariupol está em grande parte destruída. Os últimos defensores ucranianos resistem na vasta rede de galerias subterrâneas da siderúrgica, difíceis de atacar ou destruir com bombardeios. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 65 mortes e 20.072 novos casos. Dos mais de 30.502.000 diagnósticos, mais de 29.602.000 se recuperaram e 236.370 seguem em acompanhamento. E um grave surto de hepatite em crianças preocupa a Organização Mundial de Saúde. Já foram registrados 228 casos da doença em 20 países até o momento. Os primeiros casos em crianças menores de 10 anos de idade foram detectados dia 5 de abril no Reino Unido. A região é a mais afetada pelo surto e registrou o total de 114 ocorrências na semana passada. Nos últimos dias, todo o continente europeu entrou em alerta após casos da doença serem identificados em diversos países, entre eles Espanha, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, França, Noruega. Além dos países europeus, também foram notificados casos em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá e na Indonésia. O país asiático relatou a morte de 3 crianças devido à hepatite de origem desconhecida. As autoridades do país investigam a possibilidade dos óbitos terem relação com o surto. Já a Organização Pan-Americana de Saúde confirmou uma morte pela doença. Na maioria dos casos, as crianças afetadas têm entre 1 mês de vida e 16 anos de idade. A origem desse tipo de hepatite continua sendo desconhecida, pelo fato de os vírus relacionados à doença não terem sido identificados no surto. A Agência de Saúde Britânica sugeriu que medidas como lavagem das mãos e higiene respiratória sejam reforçadas para evitar a propagação da doença. Urina escura, coceira na pele, dores musculares e febre são alguns dos sintomas mais comuns da doença. Atualmente, não há tratamento específico para a hepatite, mas alguns medicamentos, como esteroides, ajudam a amenizar os sintomas. E veja a seguir, programa de aplicativo ajuda mães paulistas a encontrarem filhos desaparecidos. E veja ainda, depois de 40 anos nas estradas do país, caminhoneiro lança um livro de poesias. O Dia das Mães está próximo. Muitas pessoas não veem a hora de chegar o domingo para poder passar o dia com essa pessoa tão especial. Mas para algumas mães, a data marca também um ano de luta. A luta para encontrar um filho que desapareceu. Hoje, algumas dessas mães estão usando a tecnologia para tentar vencer essa luta.
A batalha da dona Ivanise já dura 26 anos. A filha Fabiana desapareceu em dezembro de 1995. Ela procurou ajuda em hospitais, polícia, programas de TV e não teve resposta. Mesmo sofrendo por não encontrar a filha, Ivanise encontrou forças e se uniu com outras mães com histórias parecidas. No dia 31 de março de 96, nasceu em São Paulo um movimento de mães que se reuniram na Praça da Sé, já com mais de 100 pessoas. E a partir dali eu comecei uma luta, não só pela minha filha, mas por todas aquelas pessoas que ali estavam, e já se passaram 26 anos, não encontrei minha filha ainda, e já cadastrei mais de 11 mil pessoas, e temos um saldo positivo de 5.332 pessoas localizadas. Segundo o relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 172 pessoas desaparecem por dia no Brasil. O relatório aponta também que o total de desaparecidos no país ultrapassa a barreira dos 62 mil. Antigamente, para divulgar o desaparecimento de pessoas, apenas cartazes e panfletos eram espalhados pelas grandes cidades. Hoje, com a internet, as fotos dos desaparecidos se espalham pelo mundo inteiro. Tecnologia que, se existisse na época do desaparecimento de Fabiana, a história da Ivanise poderia ser outra. Naquela época, a minha filha desapareceu de uma avenida muito movimentada, né? Hoje, as avenidas, todas elas têm câmeras para fotografar os veículos, até para multar os veículos que andam em alta velocidade ou que está fora do seu dia do rodízio. As casas têm câmera de circuito no lado de fora de casa. Naquela época não tínhamos nada disso. A internet era uma ferramenta que só quem utilizava a internet era uma classe social privilegiada. Hoje não. Hoje nós temos uma tecnologia avançada. Hoje nós temos as redes sociais. Uma empresa de tecnologia de São Paulo criou um aplicativo que pode ajudar pessoas como a Ivanise. Nele, o usuário vai preencher as características como altura, cores do cabelo, pele e idade. Depois de iniciar a busca, ele vai trazer fotos e a localização de pessoas com os mesmos biotipos. O usuário vai receber um e-mail mostrando os resultados da procura. A associação possui um sistema que ela cadastra as pessoas desaparecidas, seus dados, as suas fotos. Imediatamente esse dado fica disponível para o aplicativo. O aplicativo ele acessa essa base de dados e você pode procurar uma pessoa desaparecida através de 2 recursos dentro do aplicativo. Um é a busca por características, então você sabe a cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor dos olhos. Ou então, através de uma foto, você pode pelo aplicativo tirar uma foto ou usar uma foto que você tem na galeria e através do reconhecimento facial a gente vai procurar pessoas que têm rosto parecido com aquela foto que você nos deu. Então você tira a foto de uma pessoa na rua, né? Essa é a situação que a gente imaginou, né? Uma pessoa em situação de dificuldade na rua, alguém vê, tira a foto, cruza com o nosso banco de dados automaticamente e a gente diz, olha, parecida com essa pessoa que você encontrou, nós estamos procurando essas outras 3. Quem sabe dessas 3 a gente consegue fazer um match, né? E descobrir quem é. O aplicativo tem 1 ano de existência e já é utilizado pela ONG da Ivanise. Ela ainda não encontrou a filha, mas a ferramenta conseguiu unir outras pessoas que lutam pela mesma causa. A gente tem uma demanda muito grande, muito maior, de pessoas que estão com o seu ente querido desaparecido e que nos procuraram através do Family Face. Então, para a senhora hoje, é uma ferramenta que pode, por exemplo, até contabilizar ainda, atualizar o número de pessoas desaparecidas, né? Sim. Mas para isso a gente ainda depende que as pessoas baixem o app do Family Face nos seus aparelhos telefônicos ou no seu tablet, entendeu? É uma ferramenta que nem a polícia
tem, né para identificar desaparecidos. O aplicativo é gratuito e qualquer pessoa pode baixar nos sistemas iOS e Android. E para Evanise, quanto mais pessoas usarem a ferramenta, maior vai ser a possibilidade de encontrar um desaparecido. Nós dependemos que as pessoas baixem o app do Family Face no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet. Nós dependemos que a sociedade seja os nossos olhos, para que nós possamos encontrar mais pessoas. Todas as pessoas que foram encontradas até hoje, elas foram identificadas porque a fotografia delas estavam expostas em algum lugar, seja no nosso site, seja nas nossas redes sociais, em campanhas que a gente faz. O governo de São Paulo anunciou hoje um pacote com medidas para combater os criminosos que se disfarçam de entregadores para roubar e furtar celulares. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo no estado. O governador Rodrigo Garcia afirmou que vai dobrar o número de policiais nas ruas e batizou a ação de Operação Sufoco. O objetivo é combater crimes contra o patrimônio, como golpes do Pix, furtos e roubos de celulares e principalmente criminosos que estão agindo disfarçados de entregadores. A operação será feita em conjunto pela Polícia Militar e Guarda Metropolitana e será realizada na capital, na região metropolitana e no interior. Atualmente, 5.000 policiais patrulham diariamente as ruas de São Paulo e esse efetivo chegará a 9.700 agentes. Também foi firmada uma parceria com as empresas de entregas por aplicativos. Assim, haverá troca de informações e os entregadores serão fiscalizados mais de perto. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação, dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que, dentro da lei, possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Elon Musk disse que o Twitter pode cobrar uma pequena taxa para usuários comerciais e governamentais como parte do esforço do bilionário para aumentar a receita da rede social que está comprando. Na semana passada, o bilionário havia informado aos bancos que desenvolveria novas maneiras de monetizar publicações e cortar o pagamento de executivos para reduzir custos da empresa. Elon Musk disse na rede social que o Twitter sempre será gratuito para usuários casuais, mas talvez tenha um pequeno custo para usuários comerciais e governamentais. Ele acrescentou que alguma receita é melhor do que nenhuma. Na semana passada, a agência de notícias internacionais Reuters informou que o bilionário planeja desenvolver recursos para aumentar a receita dos negócios, inclusive novas maneiras de ganhar dinheiro com tweets que contenham informações importantes ou se tornem virais. Em tweets que foram posteriormente excluídos, Musk sugeriu mudanças no serviço de assinatura premium do Twitter Blue, como redução de preço, proibição de publicidade e opção de pagamento na criptomoeda Dogecoin. Depois de fechar o acordo para a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, cerca de 220 bilhões de reais, o fundador da SpaceX e CEO da Tesla disse que quer aprimorar a plataforma com novos recursos e tornar os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança. O crescimento do número de casos de dengue no Brasil deixou as autoridades sanitárias em alerta. E uma doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti pode ser combatida com uma simples medida. Basta evitar o descarte de materiais que acumulem água parada, como garrafas, pneus e caixas de água destampadas.
É difícil andar por uma cidade e nos depararmos com imagens como essas, o descarte incorreto de materiais. Trata-se não somente de um problema de limpeza urbana, mas, sobretudo, de saúde pública, pois são propícios para a proliferação do mosquito que transmite as arboviroses, dengue, chikungunya e zika, além da febre amarela. Locais como esse, onde geralmente é realizado descarte incorreto de restos da construção civil, lixo doméstico e outros materiais, se tornam um verdadeiro parque de diversões para o Aedes aegypti. Seu Carlos toma todos os cuidados em casa, porém em frente à residência existe um terreno privado, onde a população costuma jogar lixo. A gente cuida do fundo da casa da gente, da casa, mas é à frente uma imundícia dessa que você está vendo aí, né? E aí a gente fica doente, mas é por causa disso, né? A esposa dele, Dona Maria, já contraiu a chikungunya e não gosta nem de lembrar dos sintomas. Tosse assim, muita dor na junta, que inchava, muita dor, né, nos braços. Essa semana mesmo eu fui na médica consultar, que eu falei com ela que estava assim, muita dor assim, e assim na junta e nas pernas. E sobre essa questão dos cuidados, como é que é aqui na casa da senhora? É muito cuidado. Sempre o povo da dengue entra aí para olhar, para olhar remédio. Nós temos 2 caixas d'água, uma de 500 e outra de 1.000, mas é tudo tampadinha, né? Os casos de dengue no Brasil tiveram aumento de 43,9% somente nos primeiros meses do ano de 2022. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia está em alerta para uma situação epidêmica de dengue e chikungunya nas macro-regiões de saúde, sudoeste e norte. Até o dia 23 de abril foram notificados 24.500 casos das 3 arboviroses urbanas em todo o estado, dengue, chikungunya e zika. Só de dengue foram 14.732 casos registrados em 271 municípios. Da chikungunya foram notificados 9.290 casos e zika, 557 notificações. Apesar de Teixeira de Freitas não estar em estado de alerta, é necessário atenção. Este é um período endêmico das arboviroses, né? Uma época de final de chuva, né? Finalizando março e abril, que são períodos de muita chuva, onde acumula-se muita água. Então a gente já vem observando, né, desde o início do ano, o comportamento da doença. Então a vigilância não trabalha somente com coronavírus e com Covid, a gente também faz a vigilância de outras doenças. Então a gente já vem acompanhando desde o início do ano o comportamento da doença, as notificações, né, que chegam à vigilância para a gente adotar medidas. Nós já tivemos do início do ano para agora mais de 500 casos notificados. Existe uma diferença entre notificação e confirmação, né? Notificação é quando chega a ficha de investigação de arboviroses, a vigilância epidemiológica, e o confirmado é quando sai o resultado da sorologia das arboviroses, né? E a gente teve aí 361 casos até o momento de arboviroses confirmadas, e a gente ainda está com o aguardo de resultado de sorologia de mais 81 casos. Então, até agora, no momento, nós tivemos 262 casos positivos de chikungunya na cidade, tivemos um caso positivo para zika e 97 casos positivos para dengue, né, do início do ano até agora. Então, isso não deixa a gente em estado de alerta, mas em estado de atenção, onde a gente já começa a desenvolver ações. A chikungunya realmente é a arbovirose que mais tem atingido o teixeirense. É muito difícil, né? Porque é 3 dias com dores e 3 dias sem dores, né? Muito difícil para a gente. Aí se não tomar o remédio, não passa a dores, né? A esposa do seu Hélio teve a mesma doença por 2 vezes. Já foi o médico foi obrigado a dar soro para ela, dar injeção na veia dela. Então, ela está trabalhando, sim. Mas é que chega em casa com dor, na hora que vai levantar do sofá, é toda trema. Dinalva deixa o quintal sempre limpo, contudo, também já contraiu. Sim, muito difícil, né? Muita dor, muito desconforto, é bem complicado. Ficou quanto tempo mais ou menos assim? Fiquei 3 meses, né, tomando medicamento, e aí depois disso, graças a Deus, sarei. E o meu filho ficou bem pouco, ficou muito não, mas passou muito mal também.
Infelizmente, os focos continuam nos quintais, nas ruas e nos terrenos. Tampinhas e potes plásticos, embalagens, copos, sacolas, pneus, água parada e suja, como nessa via. Segundo Sandro Calef, a população tem grande importância no processo de combate. A gente está tendo também uma dificuldade dos agentes de endemia entrarem em alguns imóveis, né? Ora, para as pessoas não estarem em casa, por ser uma população economicamente ativa, né? Ora também por não permitirem a entrada do agente de endemia para poder fazer a avaliação, e muitos imóveis também que são abandonados, que a gente busca por esse proprietário, não consegue localizar. Isso a gente já vai começar a articular juntamente com o setor jurídico, o Ministério Público, para avaliar essa questão de entrada nesses imóveis que estão abandonados, que estão fechados, que podem ser focos de dengue. Já foi identificado, notificado, denunciado imóveis que têm piscina, que já está gerando baronesa na piscina, piscinas cheias, fechadas há muito tempo, que os vizinhos reclamam, mas quando a gente tenta entrar nessas casas, ou ele é impedido, né, ou ele é até mesmo ameaçado, e em algumas situações não se consegue entrar por não localizar o morador. Então isso é importante, você que tem a sua casa, que está fechada, esvazie sua piscina, ou cuide da sua piscina, do seu resíduo doméstico também, do lixo. Não vamos sujar os terrenos baldios, a gente vai fazer um faxinaço, vai fazer a limpeza de alguns terrenos, vai fazer notificação também desses terrenos que tem proprietário, mas que o proprietário não cuida, né? Então a gente está mobilizando uma ação, inclusive com outras instâncias, para a gente controlar e evitar que aconteça o que aconteceu em 2014, que foi uma grande epidemia de dengue. Um livro escrito pelas estradas do Brasil foi lançado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O autor é um caminhoneiro que há mais de 40 anos carrega na boleia o amor antigo pela poesia. Com 41 anos de profissão, o caminhoneiro Américo Magalhães tem o dom de escrever poemas, uma paixão que sempre o acompanhou. E quando tem uma inspiração, procura escrever o mais rápido possível. Tem muita coisa em caderno, mas também tem algumas coisas em guardanapos e até em papel de pão. A primeira poesia oficialmente publicada foi em 1995, sem que ele soubesse. O poema, que fala sobre a escola São João, fez tanto sucesso que foi parar nas páginas de um jornal. O meu filho estava no terceiro ano, na época era terceiro ano, e a minha filha estava no jardim. Aí ele chegou em casa e falou: pai, eu preciso fazer um trabalho por conta do aniversário da escola, que está fazendo 78 anos. Você me ajuda? Eu falei: eu te ajudo. Mas daí, com esse dom da poesia, eu peguei e acabei escrevendo um poema. E entreguei para ele, falei: ó, leva isso aqui para a professora, fala para ela que foi o papai que escreveu. Qual foi a minha surpresa? Como eu, motorista de caminhão, viajando sempre, né? E naquela época era tudo mais difícil, não tinha celular, não tinha telefone para você ficar sabendo, né? Aí eu fiz a viagem na semana, 15 dias, não sei, quando eu cheguei de volta, estava uma edição do Jornal da Cidade lá em casa, com o meu poema em homenagem à escola. Casado com dona Ilmani Magalhães e pai de 3 filhos, Edivaldo, Emanuele e Eduardo, a família natural do Rio Grande do Sul veio para o estado em 96. O filho mais novo, Eduardo, decidiu seguir a mesma profissão do pai. Está realizado, está feliz. E o pai? Está orgulhoso. No começo ele dizia que não, mas agora ele está orgulhoso. De tanto a família e os amigos incentivarem Américo a publicar um livro, ele se rendeu e neste fim de semana lançou Estradas, Madrugadas e Poesias, capa e título escolhidos por ele. O Américo começou a escrever ainda na adolescência, entre 13 e 15 anos. Escolher os textos para compor o livro não foi nada fácil. Ele tem mais de 300 poemas escritos ao longo desses anos. Eu mandei para a editora praticamente tudo. E aí eles me deram um retorno que eu deveria dividir aquilo ali pelo menos na metade, porque ia dar um livro muito grande. Então foi como se separar dos filhos, descartando os filhos. Mas está tudo guardadinho. Se Deus quiser, nós vamos adiante. No próximo livro vai ter mais um pouco lá. E este é apenas o primeiro.
O escritor tomou gosto e já pensa em novas edições. Peguei gosto e pretendo colocar tudo em livro também. Se for da minha parte, o incentivo vem mais. Há 9 anos, uma ONG desenvolve um projeto de cultivo de café com mulheres em uma ilha na República do Congo. Elas produzem o renomado grão arábica. Milhares de mãos femininas trabalham esta plantação. As mulheres colhem cerejas de café em Kivu, no leste da República Democrática do Congo. Cada uma contém 2 grãos de café. A ONG chamada Rebuild Woman's Hope, em tradução livre Reconstruindo a Esperança Feminina, apoia o empoderamento das mulheres através do trabalho. A fundadora, Marceline Putza, explica a iniciativa. Iniciamos há 9 anos e realmente sinto que nossos objetivos estão sendo alcançados, porque agora mulheres podem sorrir, podem ser financeiramente autônomas, podem ganhar dinheiro. Putza foi inspirada pelo sentimento de injustiça das mulheres que trabalham no campo no país africano. Elas são frequentemente excluídas do processamento e do marketing do negócio. Aqui, as mulheres também separam e secam o café. Trabalho no negócio do café há 6 anos. Esse emprego me permitiu colocar meus filhos na escola e alimentá-los. E os planos da ONG não param. O objetivo agora é recrutar mais mulheres e dobrar a produção da plantação. Nosso café é consumido nos Estados Unidos, na Europa e Ásia. Produzimos um café especial muito apreciado internacionalmente. Existe uma grande demanda. A plantação fica localizada na ilha de Idwi, um pedaço de terra montanhoso de 300 km² no meio do lago Kivu. Talvez a geografia seja o segredo do sucesso do grão do café arábica cultivado no local. C'est un café de haute altitude. C'est un café qui a la saveur exceptionnelle. É um café de altitude, é um café que tem um sabor excepcional, com um aroma excepcional também. Tudo graças a este solo que é vulcânico, o que torna o café congolês tão especial. Depois de secos, os grãos são enviados para esta cooperativa agrícola de Goma para a fase final de produção. E, de novo, o trabalho fica nas mãos das mulheres. Graças ao café de Kivu, cerca de 600 mulheres podem todos os anos sonhar com uma vida melhor a cada colheita. E a água é o tema do Festival de Luz deste ano nos Alpes italianos. Até o dia 22 de maio, o espetáculo, que conta com 29 instalações, poderá ser conferido por moradores e turistas em uma das regiões mais charmosas do país. É a 4ª vez que a cidade das Dolomitas organiza o evento nomeado Água é Vida, Luz é Arte. As obras foram conectadas por uma linha azul de 3 quilômetros, criando uma trilha de arte. O diretor do festival, Werner Zanotti, disse que a água é de importância crucial para a cidade, que possui 2 rios e vários bebedouros com água proveniente das montanhas próximas. Uma das exibições foi criada a partir de dados retirados do Mediterrâneo a cada 30 minutos no período de um ano. O festival também apresenta a instalação Global Warming, do artista italiano Stefano, que captura o tempo em que vivemos. Global Warming is an extra level about the global warming. O alerta global é um nível extra sobre o aquecimento global. Não se trata apenas da perda de geleiras, mas também alerta sobre o nosso planeta. É a pandemia, é a guerra, é sobre nossa interferência no planeta. No Dia Internacional da Luz das Nações Unidas, 16 de maio, o tema será sobre a importância da luz, até que o festival termine em 22 de maio. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.